Imagine que você está cercado por baratas que estão prestes a matar você e todos os seus companheiros. Agora imagine também que a única forma de conseguir derrotar elas é fazendo um grande sacrifício. É isso que nós vamos ver na parte 5 de Terraform Mars. Se você não viu os outros 4 vídeos, eu vou deixar o link deles aqui embaixo, porque é extremamente importante que vocês assistam esses vídeos antes desse, senão vocês não vão entender nada do que está acontecendo aqui. E se vocês não querem acordar com várias baratas prestes a te matar, eu digo para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, comentar o que vocês estão achando da história até agora, também compartilhar o vídeo para algum amigo seu que possa gostar dessa história. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história continua de onde ela parou, com Adolf sendo cercado por várias baratas ali. E uma das aliadas do Adolf ali, ela tem um gene de um grilo chamado de Cia Feroz, que é uma espécie de grilo que tem uma força absurda nas suas pernas, então ela é extremamente veloz. Só que mesmo com toda essa velocidade, ela acaba sendo derrotada pela barata ali. O Adolf então ele começa a lutar com aquelas baratas e ele começa a relembrar do seu passado. O Adolf ele comenta que ele nunca se sentiu um humano por causa dos genes que ele adquiriu do pai dele. Só que quando ele conheceu a esposa dele, ela meio que fez ele se sentir humano. Ela foi a única pessoa que tratou ele como uma pessoa de verdade, mesmo com a aparência dele toda queimada por conta dessas habilidades que ele adquiriu. O Adolf então ele começou a se relacionar com a esposa dele e ela acabou tendo um filho. Só que ele fez uns exames no filho dele e ele percebeu que o filho dele não tinha o órgão mosaico, que é o que faz ele adquirir certas habilidades. Então claramente o filho não era dele. O Adolf então ele ficou extremamente furioso com isso, só que mesmo com essa revelação chocante, ele não conseguia divorciar da esposa dele, porque ela era a única pessoa que fez ele se sentir uma pessoa normal. O Adolf então ele começa a lutar com várias baratas ali. Enquanto ele tá lutando com essas baratas, chegam outras baratas e um carro. O problema é que uma dessas baratas tem um visual um pouco diferente e ela balbucia algumas coisas de uma língua que eles não conseguem entender. O problema é que por conta dessas batalhas que o Adolf tá travando basicamente sozinho, ele tá extremamente debilitado já. As baratas começam a chegar em grande número e ele meio que já desistiu. Ele viu que o pessoal dele tava todo na bug ali, então eles conseguiriam fugir de lá facilmente. Só que quando a tripulação dele vê o estado que o Adolf tá, todos começam a reagir. Todos começam a usar armas, suas habilidades para lutar contra aquelas baratas, só que eles não têm sucesso em nada. O Adolf ele começa a lembrar de novo da vida dele com a esposa dele, do sentimento que ela fez ele criar até mesmo com os animais, sendo que ele foi basicamente tratado como um rato de laboratório. Ele nunca tinha sentido essa espécie de sentimento para com os animais. O Adolf então ele vê todo o pessoal dele sendo morto, sendo capturado ali pelas baratas, e ele decide que ele vai dar um basta nisso tudo. O Adolf então ele se levanta e ele usa um dispositivo que libera uma espécie de gás. Após inalar esse gás, todas aquelas espécies de prótese que tinha nele, fazendo com que ele não recebesse tanto impacto da eletricidade que ele causava, saem do corpo dele. Ele então, usando aquelas pequenas dagas que ele usa para transmitir eletricidade, ele taca em várias baratas que estão ali próximo. E ele mira principalmente naquela barata diferente que está segurando uma espécie de bandeira. Só que a barata acaba defendendo com a própria bandeira. Só que o Adolf, ele queria que eles fizessem justamente isso. Uma das coisas que você não pode fazer em um tempo com chuvas e trovões é ficar perto de uma árvore, porque caso o relâmpago caia no topo da árvore, a eletricidade dele se expande em até mais ou menos 4 metros de distância, então você não deve nunca ficar embaixo de uma árvore. E partindo desse princípio, ele usou aquela bandeira que aquela barata defendeu para causar exatamente isso. Usando o poder do Adolf de conduzir a eletricidade, ele faz com que um raio caia naquela bandeira, eletrocutando todas as baratas ali. O problema é que isso exige muito do corpo do Adolf, ele não aguenta nem mais andar direito. Depois que isso acontece, por algum motivo, todas as baratas que estavam atacando, elas simplesmente param. O problema é que uma das baratas que estava próxima ali daquela barata que é um pouco mais diferente, parece ser até mesmo a líder de todas essas, ela aproxima dela e pisa no peito da barata líder ali. E é dito que caso você esteja atingido por um raio, a chance de você sofrer com isso são de 80%. Só que existem casos raríssimos que, se você for acertado por uma espécie de eletricidade, tem a chance muito rara de nenhum dos seus órgãos internos ser
afetados com isso. Você consegue sair livremente desse choque como se nada tivesse acontecido. E é exatamente isso que acontece com essa barata. Todas as baratas ali então pegam as armas e começam a disparar na direção do Adolf, que tinha a Eva meio que protegendo ele ali. Vendo que a Eva seria acertada por aqueles tiros, o Adolf faz uma espécie de campo eletromagnético em volta deles, fazendo com que nenhum tiro acerte neles. As baratas então, vendo que essas armas não iam adiantar em nada, elas pegam pedras com uma espécie de estilingue e começam a atirar na direção do Adolf. Para defender a Eva, o Adolf acaba pulando na frente dela e ele acaba sendo acertado por várias daquelas pedras. O Adolf ele recebe todas as pedras, ele perde braço, metade do ombro, metade da cabeça, fazendo com que ele fique praticamente morto ali. A Eva ela continua ali tentando ajudar o Adolf e é quando uma das baratas se aproxima de lá. Enquanto todos ali que foram capturados pedem para Eva ir embora, já que ela talvez conseguiria fugir, ela se recusa porque ela não aceita o fato do Adolf ter lutado, sacrificado a vida dele para salvar eles e eles fugirem, eles tinham que fazer a mesma coisa por ele ali. O problema é que de repente as baratas olham para o corpo do Adolf e elas sentem uma espécie de cheiro que acaba afastando elas. O Adolf ele não sabia disso, mas aquele dispositivo que se liberou uma espécie de gás que a princípio era para eles lutarem contra as baratas, causa algum efeito que deixa elas extremamente apavoradas, fazendo com que elas fujam dali. Só que o problema é que um dispositivo ali acaba explodindo. Enquanto isso, na equipe do Akari, que estava ali esperando as outras equipes para eles conseguirem se reagrupar e concluir a missão, eles reparam esse brilho ao longe. E quando o Akari comenta com a Michelle, ela percebe que pela localização é onde o Adolf estava. A equipe do Akari eles debatem sobre essa estranha luz que eles viram ao longe e eles até ficam com medo porque como estava na direção do Adolf, eles até sentem um pouco de medo dele ter morrido. Só que o Akari ele fala que isso é impossível, o Adolf jamais deixaria ser derrotado por essas criaturas e mesmo que as baratas estivessem evoluindo, ele não daria o luxo de perder para uma criatura tão insignificante como elas. Enquanto isso, nós vemos em outro lugar, em uma das pirâmides, que alguém conseguiu entrar lá e tem até mesmo uma espécie de espada dentro daquela pirâmide. Nós vemos que de outra equipe ali, o único sobrevivente, ele tá ali comentando sobre a Eva e que ele achava ela um pouco bonitinha. Nós vemos esse homem conversando com a cabeça decapitada, que provavelmente foi o Adolf que deixou ela naquele estado, quando ele vê que ele tá cercado de baratas ali, então ele se prepara para a batalha. Nós voltamos para a Terra, naquele bar onde o representante da NASA está conversando com o professor Honda e os seguranças que estão do lado de fora, eles comentam sobre essa missão, que eles estão indo, que eles tiveram que usar aquele plano Delta de se separarem e tal. E um deles até comenta de caramba, se eles foram para lá pegar uma amostra do vírus para eles conseguirem desenvolver uma cura, por que eles não pegaram as pessoas que morreram para esse vírus e meio que usaram elas para extrair esse vírus e tentar descobrir uma cura para ele? O outro rapaz fala que aí é que tá o problema, porque por algum motivo que eles não conseguem explicar, esse vírus quando ele pega na pessoa, ele vai contamina a pessoa e quando ela morre, esse vírus morre também. O cara ali então ele fala que não é pra se preocupar porque a equipe do Japão que eles mandaram é extremamente forte. Eles estão ali prestes a iniciar uma batalha quando eles veem que tem duas baratas diferenciadas ali. Uma ela é extremamente grandona e forte, enquanto a outra produz uma espécie de fio de seda, bem parecido com o fio que a aranha produz. Muito provavelmente ela foi uma espécie de experimento que as baratas fizeram, por isso ela é tão diferente daquele jeito. O Alex ele até fica revoltado e quer ir atacar aquelas baratas ali, porque provavelmente foram o cadáver dos amigos deles que ajudaram as baratas a ficar naquele estado. Só que o Shokichi não deixa, ele fala que ele sozinho vai peitar aquelas duas baratas. O Shokichi então ele confronta aquelas baratas e não importa o quanto elas atacam ele, o Shokichi ele consegue se desviar sem nenhum problema. Ele fala que ele treinou durante todos esses anos, então não é tão difícil assim ele encarar aquelas duas baratas. Ele começa a lutar contra elas, só que não importa o quanto ele ataque elas, não surge nenhum efeito contra elas. Quando ele vê que ele não vai conseguir meio que causar nenhum dano àquelas baratas, tanto o Marcos como o outro companheiro dele ali aparecem ali para ajudar o Shokichi. Eles falam pro Shokichi lutar com aquela barata que tem o poder do bicho de seda, que eles dois vão lutar com aquela barata mais troncuda ali. Então eles começam a batalha. É mostrado uma pessoa que tem uma coleção de insetos em um quadro e ele chama a atenção para uma espécie de besouro que ele tem ali, que diferente dos outros tipos de besouros ali, ele não tá preso por um alfinete, ele teve que pegar aquele besouro e colar ali, simplesmente porque a carapaça desse besouro em específico, ela é extremamente dura. E esse besouro é conhecido como gorgulho infernal.
e de todas as espécies de besouros, ele é o que tem a carapaça mais dura de todos os insetos. A batalha ali então começa com o Marcos atacando aquela barata, usando até mesmo pedras para atrapalhar aquela barata. Ele acaba até mesmo acertando uma pedra no olho desse besouro barata. Mas aquela pedra não só não fez dano nenhum no olho daquela barata, como aquela barata conseguiu facilmente se livrar do Marcos. Aquela barata então acaba dando um soco no chão, fazendo com que uma enorme catrela. O Cage ele fica surpreso, porque não é possível que aquele soco fez aquela enorme cratera ali no fundo. E ele suspeita que pode ser até que eles já tenham feito aqueles buracos antes de iniciar essa batalha. Tanto o Marcos como o Cage, eles acabam caindo nessa cratera. E o Marcos, ele percebe que tem alguma coisa errada. Eles estão dividindo eles, deixando meio que o pessoal que tá naquela nave afastado deles. O Marcos então fala pro Cage cuidar daquela barata bombada ali, que ele vai ajudar eles, enquanto o Chokit cuida do bicho de seda ali em cima. E quando o Marcos chega ali na nave, ele percebe que tem outras baratas tacando enormes pedras ali com a intenção de destruir aquela nave. Só que ele acaba conseguindo defender essas pedras. O Marcos, usando a habilidade, a velocidade da aranha que ele tem o DNA, ele consegue defender todas as pedras ali. E nós vemos que na nave que o Akiri tá, ele começa a ficar preocupado com o Marcos e os outros pessoais. Só que Michelle fala que é pra ele ficar tranquilo, porque a equipe que o Chokit tá comandando tem uma das pessoas mais fortes e rápidas daquelas equipes. Ela fala que além da velocidade que a aranha do Marcos tem, e com a força que o Cage tem, que a gente vê que ele tá trocando socos com aquela barata bombada, e ele até conseguiu meio que rachar aquela carapaça que a barata tinha nos braços. A Kanako, ela tem o DNA de um andonião mongol, que é uma das aves mais rápidas do mundo. Pra você ter uma ideia, só na horizontal ela consegue chegar a 170 km por hora. Em outras direções ela consegue chegar até mesmo em 350 km por hora. Ela é tão rápida que as baratas não conseguem ver a velocidade dela, só que eles conseguem meio que sentir por causa das vibrações que elas sentem quando elas se sentem ameaçadas. As baratas elas até conseguem ir atrás dela, só que não conseguem perceber onde ela tá. É dito que quanto maior o andonião for, mais rápido ele fica. Então pega a velocidade que o andonião já consegue fazer do tamanho dele, agora coloca no tamanho de um humano normal. É extremamente rápido, seria uma das criaturas mais rápidas de todo o mundo. Mesmo com isso ela consegue derrotar algumas baratas ali, só que as baratas conseguem fazer uma armadilha usando uma rede e prendendo a Kanako. Quando as baratas vão ir pra cima da Kanako, ela até poderia ficar um pouco assustada, só que ela percebe que o Marcos tá ali e ele consegue derrotar todas aquelas baratas ali, salvando ela. Enquanto isso nós vemos o Cage ali que tá lutando com aquela barata bombada. E agora que ele viu que ele tem força bastante pra trincar e até mesmo destruir aquela carapaça, ele se prepara para lutar. E é dessa maneira que acaba o volume 5 de Terraformars. Terraformars ele continua extremamente empolgante. Agora que todas as equipes estão separadas, elas vão ter que se virar das maneiras mais inesperadas possíveis. Você fica cada vez mais tenso. Você não conhece muito cada um deles, mas você já começa a se afeiçoar e você não quer que eles morram. O Adolf mesmo, que ele parece um cara extremamente frio e calculista, mas você vê o quão humano ele é. Ele não conseguia meio que se sentir humano pela aparência dele, por ter sido tratado como um rato de laboratório a vida toda. Você vê o quão assim que ele se apaixonou por uma mulher, ele não consegue meio que se desvencilhar dela, mesmo depois da traição dela, porque ela fez ele se sentir humano e ele não quer meio que perder esse sentimento. Até tem um momento que ele pensa que se ele perdesse a esposa dele, o que ele seria. Então você vê que por baixo de toda aquela aparência um pouco assustadora, você vê que ele é um cara extremamente puro e gentil. Você vê que todos ali estão dispostos a se sacrificar para conseguir derrotar Sakura. Poxa, derrotar a Sakura é ótimo. Você vê que todos ali estão dispostos a enfrentar essas baratas, sacrificar suas vidas para conseguir meio que encontrar uma cura para essa doença que tá matando as pessoas. Tanto que tem até uma mulher ali da equipe do Adolf que ela pede para Eva correr, que pelo menos ela teria uma chance de salvar o filho dela que tá doente na Terra. Tem baratas que se comunicam agora, que tem uma espécie de hierarquia entre elas. E agora nós temos esse mistério daquela espada que estava dentro de uma pirâmide. Será que tem alguma espécie de civilização que já estava habitada em Marte quando as baratas chegaram para lá? Será que foram as próprias baratas que desenvolveram essas pirâmides? Só que eu acho que isso não é bem o caso, porque as baratas não tinham meio que consciência de nada até serem mandadas para Marte e passarem por essa terraformação. Então não teria como elas reproduzirem alguma coisa que tem na Terra lá em Marte. Pelo menos eu acho que isso não faria o menor sentido. Até mesmo essa questão da espada
espada. Algumas pessoas ali da Rússia até comentam que tem essa espécie de deus lá de Marte e tal. Será que tem alguma coisa a ver com essa espada? Essa espada foi feita por essa civilização que cultuava esse deus? Não tem muito como saber o que está acontecendo até agora. Mas então é isso, se vocês gostarem do vídeo, eu peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo para seus amigos, comentar aqui embaixo o que vocês estão achando dessas histórias e também me seguir lá no Instagram e no Twitter. O link dele está aqui na descrição. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.